Maria Gabriela Carneiro Queiroz, sou aluna de fisioterapia da Unifesp, sou uma mulher branca de cabelos castanhos, ondulados na altura dos ombros soltos e me encontro num fundo branco com uma janela. Minha blusa é branca e meu trabalho é sobre métodos e técnicas de ensino-aprendizagem desenvolvidos durante a pandemia da Covid-19 para ensino remoto dos cursos das áreas da saúde. Minha orientadora foi a professora doutora Maristela Pessim e os coautores foram os discentes Júlia Bárbara da Silva Machado, Murilo Matheus Mail e o fisioterapeuta Vitor da Mata Vaz. Durante a pandemia da Covid-19, foi implementado ensino remoto na maioria das universidades e cursos. Foram então necessárias adaptações aos antigos métodos para atender um cronograma em ambientes virtuais de aprendizagem. O processo de aprendizagem à distância não é tão simples e sofre com alguns problemas dos métodos tradicionais de ensino, que se encontram ultrapassados e com alunos desmotivados, sem pensamento críticos e dependentes dos professores, com baixa produtividade e criatividade. A motivação e a emoção são fatores importantes para o aprendizado, pois assim agrega-se valor ao conteúdo aprendido. Por isso, o objetivo do nosso estudo é investigar quais os métodos de ensino-aprendizagem foram utilizados na graduação das áreas da saúde, excetuando os cursos de medicina no modelo remoto durante a pandemia da Covid-19 ao redor do mundo, e se esses métodos foram efetivos para o aprendizado dos alunos, além de identificar quais países que mais investiram em pesquisas científicas nesses cursos. Os objetivos específicos são identificar onde o estudo foi desenvolvido e o número de participantes incluídos, se o estudo recebeu algum financiamento para o seu desenvolvimento, quais os cursos que mais estão estudando as metodologias de educação e saúde no contexto emergencial, o tipo de intervenção e como foi realizada, a forma com que foi implementada a estratégia e seu desenvolvimento, os modelos teóricos utilizados, se o artigo descreve alguma intervenção na educação implementada em resposta à Covid-19 e qual foi o propósito dessa implementação, os impactos e resultados da vida dos estudantes, além de quais cursos eles pertencem. Essa é uma revisão de escopo que revisou a literatura mundial, buscando em todos os idiomas estudos que descrevam como lidar e que metodologias adotaram durante o ensino não presencial para as graduações nas áreas da saúde. E as nossas perguntas de pesquisa são quais os métodos e técnicas utilizados ao redor do mundo para ensino-aprendizagem, se esses métodos foram efetivos para o aprendizado dos participantes, quais os países que mais publicaram sobre os métodos e metodologias de ensino-aprendizagem durante o período de isolamento social da Covid-19, quais os cursos das áreas da saúde mais publicaram sobre os métodos e técnicas de ensino-aprendizagem remoto durante o período de isolamento social, e quantos desses estudos possuem o financiamento para seu desenvolvimento. Os critérios de inclusão são estudos realizados em todos os idiomas desenvolvidos na pandemia da Covid-19 nos cursos de graduação das áreas da saúde sobre estratégias e métodos de ensino-aprendizagem e avaliação remota à distância. E os critérios de exclusão são literatura exclusivamente médico, estudos de pós-graduação, estudos que não deixam claro se são na graduação, autorrelatos, artigos de opinião, comentários editoriais, métodos e estratégias de ensino que não foram implementados ou desenvolvidos com estudantes. Identificação das revisões. Pesquisamos nas plataformas Medline, via PubMed, Embase, PsyInfo, World Wide Science, Web Science Scopes, Sinal, Lilacs, Cochrane, Trips Database, ERIC e também a MedPublish. Para medir a confiabilidade entre examinadores, usamos o capa de Cohen ao analisar os títulos e resumos e resultou aproximadamente em 98%. Essas foram as nossas estratégias de busca na íntegra, e aqui temos os portais ERIC, BVS, Scopes, PubMed e Cochrane. E aqui temos Lilacs, Embase, Sinal, Web of Science e PsyInfo. Após o resultado das buscas, 2 autores de forma cega selecionaram e revisaram independentemente todos os títulos e resumos, e uma seleção aleatória de 20% foi verificada por um terceiro autor. O processo de análise foi feito no software Hayan. Por questões de facilidade, o fluxograma Prisma foi utilizado para a extração dos dados. A análise de viés da literatura não foi feita em primeira análise, e utilizamos o Prisma também para assegurar a condução de pesquisa, já que não foi feita nenhuma avaliação. No Prisma, utilizamos 12 bases de dados, foram encontrados 5.692 estudos, desses 355 eram duplicatas, 144 foram removidos por ferramentas automáticas, 5.579 foram excluídos por não se adequarem aos critérios de elegibilidade, 108 foram eleitos para recuperação, 4 foram excluídos por não terem o artigo completo, 104 passaram pelos critérios de elegibilidade. Desses artigos, 17 foram excluídos por incompatibilidade na população, 7 pela proposta de estudo, 10 pelo delineamento do estudo, sobrando, assim, 70 estudos inclusos na revisão final. Para a qualidade do estudo, utilizamos o questionário de Buckley, apresentado no Guia BIM 11, que consiste em 11 indicadores de qualidade relativos à adequação do estudo, e adicionamos mais uma pergunta, que foi se a fonte de financiamento foi identificada. Não excluímos nenhum estudo pela qualidade, para que nós tivéssemos uma noção do todo que foi publicado durante o período. 2 autores, de forma cega, utilizaram o questionário de Buckley para a qualidade relativa dos estudos, para a coleta dos dados. Já a ficha de extração de dados foi construída e coletada pela primeira autora, e os seguintes dados foram coletados: as informações do artigo, como título, autor, periódico, ano, desenho do estudo, contexto, localização geográfica, nível de educação, local de desenvolvimento do estudo, número de alunos e área da saúde, as características das amostras, se os participantes incluem bolsistas, estudantes de outros cursos, intercambistas, facilitadores, e os impactos na vida dos estudantes. Características básicas, como metodologia, propósito da implementação e resumo da conclusão, metodologia de ensino, características utilizadas, um breve resumo do método de ensino, recursos utilizados, como foi a intervenção utilizada, um desfecho da intervenção, como resumo dos resultados, e barreiras e desafios descobertos e declarados pelos autores, um contexto pandêmico, se os artigos descrevem intervenções na educação implementadas durante a pandemia da Covid-19. Obtivemos de resultados, segundo nosso estudo,
que os alunos gostaram dos métodos utilizados em 47% dos estudos, da metodologia utilizada, e na visão deles foi positiva, equivalendo a 33 estudos. Em 24 estudos, não foi coletado feedback sobre a narrativa e a experiência dos estudantes com o método utilizado, e em 10 casos, onde os alunos preferiram os métodos tradicionais de ensino ou avaliação, por não se adaptarem por diversos motivos. Em relação ao tempo e método de avaliação da maioria dos estudos, somente 7 desses tiveram um sistema de avaliação programado para ser online, mas esses foram remotos e com algumas adaptações. A maioria das universidades utilizou simulações como método de ensino, 28 universidades utilizaram desse recurso para ensinar seus alunos, 16 universidades preferiram o ensino híbrido ao invés do ensino totalmente remoto, 4 preferiram o ensino assíncrono, totalmente remoto, e 7 o ensino síncrono. Para suprir algumas aulas, 9 pesquisadores preferiram palestras e utilizaram também metodologias alternativas baseadas em jogos, como escape rooms, ambientes gamificados, e também casos como dramatizações. As porções não identificadas correspondem a discussões de casos e estágios online ou clínicos online. Ambos representam 1,1% do total. O ensino digital corresponde a aulas em vídeos, materiais de textos, livros online, transmissões ao vivo e e-learning. Alguns resultados são obtidos por meio de avaliação pré para medir a eficácia desse método. A maioria dos alunos obtiveram uma melhora significativa do aprendizado ou fator avaliado durante a pesquisa. Os 25 estudos que não demonstraram certeza se a técnica foi eficaz ou não para a melhoria do aprendizado varia desde a não avaliação do feedback do estudante, quanto a experiência sem comparação do antes ou depois, ou então simplesmente a não colocação dos resultados. Dos estudos que mostraram que não foi eficaz, envolve uma série de motivos, mas o mais presente é a não adaptação com os métodos de ensino ou dificuldade com a tecnologia de ensino aplicada. Os países mais presentes nesse estudo foram aqueles que mais investem em pesquisa, como Estados Unidos, com 29 estudos, Inglaterra e China, com 5 estudos publicados cada. As porções não identificadas representam 1,4% e representam, respectivamente, no sentido horário, França, Malásia, Paquistão, Nova Zelândia, Filipinas, Chipre e Argentina. Os cursos de medicina participaram do estudo quando em uma equipe, ou seja, quando estavam inseridos em uma equipe multiprofissional. Esses estudos não foram escolhidos para termos uma visão ampla do processo de aprendizagem em uma equipe, em metodologias como, por exemplo, a simulação, mas estudos em que o enfoque era a medicina especificamente não compuseram a nossa avaliação. Os cursos que mais fizeram essa intersecção entre saúde e educação foram os cursos de enfermagem, odontologia e farmácia. Um total de 14 estudos receberam investimentos para as suas pesquisas, e o curso que mais recebeu foram os cursos de enfermagem, com 7 estudos recebendo investimentos, seguido por farmácia com 5. As porções identificadas equivalem a não identificadas equivalem a 1,2% do total e, respectivamente, representam os cursos de imunologia, biomedicina, fisiologia e serviço social. Pela análise do questionário de Buckley, foi utilizada uma nota de corte de 7 para a qualidade relativa dos estudos analisados. Nenhum dos estudos atingiu a nota máxima, que era 12 pontos. A maioria ficou entre 8 e 9 pontos. 14 estudos ficaram abaixo da pontuação estimada de 54 estudos, e 54 estudos foram aprovados qualitativamente por análise, o que nos mostra que os estudos são de boa qualidade em sua maioria. As limitações do nosso estudo são que, em alguns países, a enfermagem obstétrica é uma linha pós-graduação em enfermagem, em outros é uma graduação à parte. Dessa forma, na nossa revisão, incluímos apenas os artigos que envolviam a graduação, mesmo que houvesse alunos de pós-graduação na amostra, pois assim, foram incluídos apenas os estudos que permitiam análise em separado dos alunos de graduação. Para análise de risco de viés e avaliação do modelo do Kirkpatrick, serão avaliados em pesquisas futuras, quando formos dar continuidade em uma revisão sistemática desse estudo. Então, todas as análises exigidas pelo método serão efetuadas. Por conta também da pandemia e o isolamento social ainda estarem em vigor quando fizemos o recorte deste estudo, ainda havia pouca literatura a ser avaliada do período pandêmico. Acreditamos, portanto, que em estudos futuros possam trazer mais resultados sobre métodos e técnicas de ensino-aprendizagem durante o período remoto. Consideramos, então, finalmente, que as simulações com pacientes simulados, bonecos e simulações virtuais de ensino remoto e híbrido foram muito bem aceitas por alunos durante a pandemia, além do uso de metodologias adaptadas durante esse período mostrarem resultados positivos, como, por exemplo, avaliações online, metodologia baseadas em jogos, como gamificação, escape rooms, dramatizações, palestras, laboratórios online, experiências 3D, discussões online e quizzes, tanto para aprendizado quanto para a experiência dos estudantes. Os Estados Unidos, que é o exemplo de desenvolvimento técnico-científico, foi o país que mais publicou na área no ano de 2019, 2020 e meados de 2021, além de ser quem mais investiu na área de estudo. As pesquisas científicas de educação e saúde são de grande importância e, com isso, necessitam de constante financiamento para que assim atraiam pesquisadores para a área e haja desenvolvimento técnico-científico. Os cursos da saúde, excetuando medicina, que mais foi citado na pesquisa, tanto investimento quanto presença do estudo, foi o curso de enfermagem, e também salientamos que é importante que os estudos no tema continuem após a pandemia, pois assim as políticas de ensino e saúde avancem e demonstrem melhora no nível e qualidade técnico-científico. Essas são as nossas referências. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, a PIBIC pela bolsa de fomento, e muito obrigada.